Para essa questão, você deve saber realizar transformações de medidas, além de ter conhecimentos de geometria plana e operações básicas. Para resolver essa questão, você deve saber calcular o perímetro de uma circunferência. Para resolver essa questão, você deverá saber a forma da superfície lateral de um tronco de cone. Para a resolução dessa questão, você deve saber conceitos básicos a respeito de soma e subtração. Para resolver essa questão, você tem que saber como tirar determinada porcentagem de um determinado número. Esta questão requer conhecimentos acerca de geometria plana e projeção ortogonal. Esta questão requer conhecimentos a respeito de operações matemáticas básicas, além de geometria plana. Para a resolução dessa questão, você tem que ter conhecimentos a respeito de geometria plana. Esta questão requer conhecimento a respeito de operações básicas, além de um pouco de geometria espacial. Além de um pouco de geometria espacial, para resolver essa questão você também tem que saber fazer operações básicas. A primeira questão que a gente vai resolver da prova de matemática fala o seguinte: uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Bom, para resolver essa questão, a gente vai trabalhar com a ideia do comprimento da circunferência. E a gente sabe que o comprimento da circunferência ela é igual a 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. E a gente também sabe que o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio dela. Então, a partir disso, a gente pode afirmar que o raio da circunferência vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. Pegando isso e trabalhando com isso na fórmula, a gente pode afirmar que o nosso comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o diâmetro sobre 2. Então, a gente pode cancelar esse 2 que multiplica o π com 2 que está no denominador do diâmetro. E assim a gente tem que o comprimento da nossa circunferência vai ser π vezes d. Isso, ou seja, esse é o nosso uma volta no nosso cilindro. Só que tá falando aqui na questão que são 5 voltas completas em torno desse mesmo cilindro. Então, para cada volta que a gente tem 1/5 do lado da folha. Então, a nossa folha vai ter um lado no total de 5 vezes, que é o número de voltas, esse comprimento da circunferência, que é igual a π vezes o diâmetro. Então, no final, a gente pode afirmar que a medida do lado da nossa folha vai ser 5π vezes d. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma trapezoidal conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Bom, para a gente saber quantas toneladas que vão caber nesse silo, a gente precisa primeiro saber qual que é o volume dele. Então, a gente vai ter que calcular o volume de um prisma trapezoidal. E esse volume, ele é calculado assim.
a área da nossa base maior mais a área da base menor vezes a altura do silo sobre 2. A gente já sabe que a altura desse silo é de 2 metros, mas a gente não sabe qual é a área da nossa base maior nem da base menor, então a gente vai ter que primeiro descobrir elas. Tá escrito aqui no enunciado que a nossa base maior vai ter 6 metros de largura, porque é a largura do topo, e 20 metros de comprimento. Então, a nossa área vão ser esses 6 metros vezes os 20 metros de comprimento, que totaliza 120 metros quadrados. Enquanto a nossa área da base menor vão ser os mesmos 20 metros de comprimento vezes a largura, que a gente ainda não sabe qual é. Mas está falando o seguinte, que para cada metro de altura do silo, a largura de topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Então, a cada 1 metro de altura, eu tenho 0,5 metros a mais no topo do que no fundo. E o nosso silo tem 2 metros, ou seja, o nosso topo tem 1 metro a mais do que o nosso fundo. Então, se o meu topo tem 6 metros, o meu fundo é 6 metros menos 1, já que a altura do silo é igual a 2. Então, a minha largura do fundo é igual a 5 metros. Então, 20 metros de comprimento vezes 5 metros de largura totaliza 100 metros quadrados. Com isso, a gente pode substituir na fórmula. Então, agora eu sei que o meu volume é igual a 120 metros quadrados mais 100 metros quadrados vezes 2 metros, que é a altura, tudo dividido por 2. Então, resolvendo isso, a gente tem que o meu volume vai ser de 220 metros cúbicos. Bom, achamos o volume. Agora a gente tem que achar quantas toneladas de silo cabem nesse volume. Quantas toneladas de forragem, perdão. A gente sabe que para cada tonelada é preciso um espaço de 2 metros cúbicos. E nesse silo a gente tem 220 metros cúbicos. Então vai caber uma quantidade X de toneladas. Fazendo regra de 3, que é bem simples, a gente consegue que 2 vezes o número de toneladas que cabe vão ser igual aos 220 metros cúbicos de volume. Então, eu tenho que o meu X é igual a 220 sobre 2, que é igual a 110.